um caminho, tá? Cada conexão nervosa vai acabar ficando presa em uma região do cérebro. Aí, quando eu precisar dessa conexão nervosa, o meu cérebro vai lá e estimula a região. É mais fácil do que se, por exemplo, tudo ficasse armazenado dentro daqui de qualquer maneira. Ia demorar muito mais para você buscar essa memória. Então, armazenando em regiões diferentes, o cérebro vai lá, consegue estimular aquela determinada região, e aí você consegue a resposta somente para aquilo, tá? Mas todos os estímulos, todos os impulsos, quase todos, eles vão acabar e começar aqui, tá? Toda a interpretação vai ser feita aqui, todo o pensamento vai ser feito aqui, toda a memória vai acabar sendo armazenada aqui. Tá? E o cérebro, ele tem todas essas nervuras que é justamente para você conseguir aumentar a área, né? Lembra lá no intestino que o intestino delgado é todo contorcidozinho para quê? Para aumentar a área de absorção? O cérebro ser todo enrugado é justamente o quê? Para eu conseguir caber mais coisa dentro de um espaçozinho menor. Para eu conseguir ter maior capacidade dentro do mesmo espaço. Se vocês verem, por exemplo, o cérebro de outros animais, ele não tem tantas rugas assim. Ele não tem rugas, você tem cérebro de animais que é liso. E aí a capacidade cognitiva daquele animal é lá embaixo. E aí a gente chama desse animal de muito primitivo, muito instintivo. O nosso cérebro, como ele é todo contorcido, a minha capacidade cognitiva vai lá em cima. Porque cabem mais nervuras aqui, cabem mais estímulos aqui, gera mais respostas aqui. Então, por isso que o homem, ele é o ser vivo mais evoluído do momento. Por quê? Ele tem o cérebro mais potente, né? Ele tem o cérebro mais otimizado possível. A proteção do cérebro precisa ser absurda e é absurda de fato. Tá? Ele vai ser protegido pela minha caixa craniana e além da caixa craniana eu vou ter as minhas meninges. Tá? Meninge, professor, que negócio que dá... Exato. As meninges vão ser 3 camadas protetoras extras ao cérebro. Tá? Uma delas vai servir para dar uma nutrição maior, outra delas vai servir para dar uma proteção física maior e outra delas vai seguir para dar uma sustentação um pouco maior. Tá? Essas 3 meninges, elas vão receber nomes específicos, tá? Que são aqui, ó. Eu vou ter a pele da pessoa, né, tudo mais. Vou ter a caixa craniana, osso, de fato. Logo depois da caixa craniana, eu vou ter uma membrana que chama, ó, dura mater. Dura mater, então vai ser a meninge mais dura possível. Depois da dura mater, eu vou ter essa segunda aqui, que vai chamar aracnoide. A aracnoide, ela vai ser cheia de vasos sanguíneos, vai parecer umas teiazinhas de aranha e vão servir para dar um suporte, dar uma sustentação para o cérebro. E aí a última membrana vai ser a pia mater. Percebam, a pia mater é a mais fininha de todas. A pia mater é a que vai estar em contato com o cérebro. Então, se ela está em contato com o cérebro, de fato, ela não pode ter rigidez. Imagina se eu tivesse só a pia mater. No momento que eu coloco uma estrutura muito rígida em contato com o cérebro, se você, por exemplo, fizer assim com a cabeça muito rápido, o seu cérebro se desloca e ele se desloca em cima de uma estrutura rígida, pode danificar. Então eu criei mais, a evolução ela criou mais 2 camadas, uma para quê? Para irrigar o cérebro, para fornecer sangue, fornecer nutrientes, e outra para como se fosse encapar, tá? Sabe da primeira vez que você encapa alguma coisa antes de você colocar na caixa? Exatamente isso. Eu vou encapar o meu cérebro com a pia mater, vou colocar a aracnoide entre as duas para ficar fornecendo nutrientes, para ficar fornecendo sangue, e aí eu vou colocar esse meu cérebro na caixinha, que é a dura mater, e aí na caixona, que é a minha caixa craniana.
Então vejam a proteção que o meu corpo vai dar para isso. Porque aqui dentro o que eu tenho? Neurônio. Aqui dentro eu tenho muito neurônio. E o meu corpo entendeu que se eu perder esse neurônio, fodeu. Então eu vou investir na proteção disso. Vou investir até não poder mais. Dentro daqui, existem alguns micro-organismos que são bem safadinhos, algumas bactérias, alguns vírus, que eles conseguem se alojar nessas meninges. E aí gera o problema da meningite. Lembra, a gente tem dois tipos de meningite. Tem a meningite normal e a meningite meningocócita. Uma causada por vírus, outra causada por bactérias. Mas nada mais vai ser do que uma inflamação dessas meninges aqui. Tá? Então, o micro-organismo vai se alojar principalmente na aracnoide ou na pia mater, porque a dura mater ela não vai ter tanta coisa assim, ela vai ser quase como se fosse um osso, então nada demais. Mas o micróbio ele vai se alojar nessas duas camadas mais finas e aí causa infecção. Se, por exemplo, for uma infecção da aracnoide, aquilo vai dar o quê? Bom, se a aracnoide tem os vasos sanguíneos que vão nutrir o cérebro, eu vou ter um prejuízo na chegada de nutrientes. E se for uma infecção na pia mater, essa infecção pode passar de fato para o meu cérebro, aí eu vou ter um problema maior. Tá? Então, alguns indivíduos eles conseguem chegar nessas minhas regiões corporais. Beleza? Bom, mas não só de cérebro vive o homem. Nós temos também o cerebelo, ou cerebelo, depende. Logo no finalzinho do cérebro, logo abaixo, a gente vai ter como se fosse um segundo cérebrozinho. Esse segundo cérebro é o cerebelo. E aí, logo, né, adjacente, então logo aqui na saída, e o cerebelo ele vai ter duas funções importantes. Ele vai dar a coordenação motora do meu corpo, então a coordenação que a gente tem para mexer e tudo mais, e se locomover. E ele vai ter a responsabilidade do meu equilíbrio, tá? Do equilíbrio corporal. Então, como que a gente consegue ter um andar mais bonito, né? Bonito entre aspas, né? Um andar mais otimizado. E se vocês verem, uma coisa está diretamente ligada com a outra, né? O equilíbrio é muito função da minha parte motora. Tanto que uma coisa que volta e meia aparece para vocês é a questão do álcool. Então você vai lá, depois que a quarentena acabar, pelo amor de Deus, primeira festinha, né? Primeiro sextou depois da quarentena vai ser um negócio sem precedentes. E aí, depois de um tempinho que você tá lá, você já meio que começa, eita, caralho, você fica cambaleante, né? As coisas começam a girar, você vai dar um passo, meu Deus do céu, fica um negócio muito estranho. Porque o álcool, ele funciona na região do cerebelo. Tá? Um dos sítios ativos do álcool são as terminações nervosas do cerebelo, que compromete o quê? A minha coordenação e o meu equilíbrio. Tanto quando a gente bebe, a gente fica o quê? A gente fica bobo, né? A gente não, por exemplo, você segura as coisas, às vezes as coisas caem, porque a sua coordenação foi para o espaço. Não sei se já tentaram escrever alcoolizado, mas é uma parada muito difícil. E a locomoção, né? Locomoção, além do mais, você fica meio penso. Isso é porque está afetando o seu equilíbrio também. Ok? Então, estímulos de coordenação e equilíbrio ficam por conta do cerebelo. Além disso, além do cérebro e do cerebelo, no meu sistema nervoso central, eu vou ter o meu tronco encefálico. Tá? Então, vejam, ó, o cérebro, essa porçãozinha aqui em cinza, o cerebelo, essa porção meio azul, é azul, né? Acho que é azul. Um azulzinho mais escuro. E aí, ó, eu vou ter o tronco encefálico. O tronco encefálico ele vai ser importante para quê? Comunicação. Tá? Ele vai comunicar o meu encéfalo com a minha medula. Tá? Porque aqui eu vou ter a grande parte da formação dos impulsos. Mas esses impulsos, eles precisam chegar na minha medula, porque a medula é o que vai distribuir esses impulsos para o resto do corpo. Então, foi criada uma estrutura
que vai fazer a ligação entre os dois sistemas. Tá? Vai fazer a ligação entre o sistema central e o periférico. No meu tronco encefálico, eu vou ter o transporte dos impulsos. Então, todos aqueles estímulos que forem gerados no cérebro e no cerebelo, para chegar no corpo, eles vão ter que tomar o caminho do meu tronco encefálico. Mas aqui é importante porque o tronco também vai ter as suas próprias funções. Além de pegar e canalizar os impulsos do cérebro e do cerebelo, olha o que o tronco encefálico vai fazer. Ele vai controlar a minha pressão arterial. Lembra a pressão arterial? Quantidade de plasma no sangue? Controlado por isso daqui. Que tem a ver até com aquela questão dos hormônios, exato, dos hormônios da excreção. Como que você controla a pressão arterial fazendo mais ou menos xixi, lembra? Sim, e aí nós falamos que o hormônio lá, o hormônio antidiurético, ele é produzido onde? Puta, o hormônio antidiurético é produzido aqui, cara. Muito perto da região do tronco encefálico. Por isso que é ele que controla a minha pressão arterial. Exatamente. Quando a minha pressão está muito alta, o que acontece? Eu forço a minha produção de urina, acabando com a produção do ADH. Quando eu preciso segurar essa minha urina, o que faz? A região do meu cérebro aqui produz o ADH e aí o meu tronco encefálico responde a esse ADH. Além disso, a frequência cardíaca também é controlada pelo tronco encefálico, né? A questão dos batimentos. Seu coração está batendo muito rápido, seu coração está batendo muito devagar. Aquela questão da gente ficar ofegante, lembra que a gente falou? Você fica ofegante, aí você meio que... seu coração começa a bombear muito mais. O tronco encefálico que vai responder a tudo isso, junto com o quê? A respiração. Ô, Lucas, eles não perguntam muito isso, né? Pelo menos eu não lembro. Não. Isso daí não. E a questão da respiração também, povo. Lembra que quando a gente falou de respiração, nós falamos, a respiração ela pode ser voluntária. Eu até posso controlar a minha respiração se eu quiser, mas vai chegar um ponto onde essa respiração se torna involuntária e aí ela fica a cargo de quem? Do meu sistema, então, fica a cargo do meu tronco encefálico. Aquele momento onde o seu corpo manda a ordem para você inspirar e expirar, fica a cargo do tronco encefálico. Tá? Lembra que até tinha um exercício que falava sobre centro respiratório lá no sistema nervoso? Esse é o meu centro respiratório. Quando você fica muito tempo sem fazer o processo, nós vimos, aumenta a acidez do sangue, não é? Exato, aumenta a acidez do sangue. E aí, mediante essa acidez do sangue, o seu sistema nervoso vira para você e fala, respira. Vocês já pararam para se perguntar por quê? Porque onde eu mais preciso de sangue é aqui. Onde eu mais preciso que o sangue chegue é no meu sistema nervoso central. Então, se está chegando um sangue muito ácido, esse sangue ácido não vai fazer bem para o meu sistema nervoso central. E aí, se esse sangue ácido não faz bem para o meu sistema nervoso central, qual ordem que ele manda? Ele manda a ordem de bicho, abaixa a acidez desse sangue. E aí você respira mesmo sem querer, porque é uma ordem daqui. Então vejam como tudo está encaixado. Vejam como essa integração funciona de fato. Pressão arterial funciona graças a isso daqui. A frequência cardíaca, a frequência do meu movimento, funciona graças a isso daqui. A respiração, que é tão prejudicial se eu ficar segurando, funciona a partir disso daqui. E além do mais, o tronco encefálico é responsável pelo ato reflexo. Tá? Mas aí a gente fala disso amanhã, beleza? Que deu o nosso horário. Então amanhã a gente só termina falando da medula, fala dos gânglios e nervos e do impulso nervoso. Beleza?
terminamos amanhã essa partezita. Ok? Ok, ok? Beleza. Tá? Fechou, professorzinho. Fechou? Um beijo para vocês, então. Amanhã a gente se vê. Meio-dia nós estamos aí, tá bom? Fechou. Muito bom Beijos te a... ver. Falou. Tchau, gente. Vamos se vendo sempre. Ai, gente. Porque, cara, todos os dias, hora que a Lauren fazia assim, eu fazia assim também, mas não dava para mostrar. Então, beleza. Beijo, pô. Até mais. Beijo, gente.